Vamos lá, pessoal, a gente vai para uma revisão sobre o Teorema de Pitágoras, tá certo? A gente viu o Teorema de Pitágoras, só que não aprofundou muito, então a gente vai responder algumas questões que é um pouco mais complicado, tá certo? Referente ao Teorema de Pitágoras, que é muito utilizado durante toda a educação básica, tá bem? Então vamos lá, né? O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado num triângulo retângulo, né, a gente tem que levar em consideração que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um lado que forma um ângulo de 90 graus. Aí Pitágoras diz que no triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos, tá certo? Então, se é a soma do quadrado de seus catetos, então a gente tem que A ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. C e B são catetos, e A é a hipotenusa desse triângulo, tá certo? Poderia ser X? Poderia, só que a gente usa A, B e C, que fica mais fácil. Então, vamos levar em consideração o seguinte. Eu vou fazer uma reforma numa casa, tá certo? Vou fazer uma reforma numa casa. Só que essa minha casa eu dividi ela na diagonal, na metade, tá certo? E vou comprar pisos para ela. Comprar cerâmica para colocar nessa casa. Só que eu só vou colocar cerâmica numa parte dessa casa, tá certo? Suponha que aqui seja 12 metros. E aqui, suponha que seja 8. Eu quero saber, nesse caso aqui, levando em consideração, quanto é que eu vou gastar? Não, eu vou colocar 12 aqui. Quanto é que eu vou gastar de cerâmica aqui para poder construir, né? Construir não, né? Pôr piso numa dessas partes desse cômodo, dessa casa. Aqui é 12, essa diagonal. Aqui é 8. A gente tem que saber aqui para poder calcular a área, né? Vocês sabem que a área de um triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. Tá bem? Então a gente tem que saber o valor dessa altura aqui para a gente poder ter uma noção de quanto será que eu vou ter que comprar de piso para poder revestir apenas a metade desse cômodo aí dessa casa. Suponha, vamos usar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o lado maior, sempre é o lado maior a hipotenusa, 12 ao quadrado. Aqui eu tenho os catetos, 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 8 ao quadrado, 64. Mais x ao quadrado. A gente resolvendo aqui, normal, vai ficar 144 menos 64. Vou levar para aqui para ficar melhor para responder. X ao quadrado vai ser igual 144 menos 64. Fica 0. Aqui vai dar 4, 8, 80. Então, o valor de x ali, desse lado aqui, vai ser a raiz quadrada de 80. Só que quanto é 80? 80 a gente não pode dizer que é 5 vezes 16. E 16 tem raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 16 dá 4. 4 raiz de 5. Mas professor, como é que eu posso saber quanto equivale 4 raiz de 5? É só fazer o cálculo aproximado. Quanto equivale a raiz de 5? A raiz de 5 vale quanto? Aí vocês fazem o cálculo aí e conseguem. Mas eu quero saber a área. Eu vou pegar a base vezes a altura. A altura eu encontrei que vai ser 4 raiz de 5. A área vai ser 8 vezes 4, vai dar 32 raiz de 5. Poderia deixar aqui metros quadrados, ou se quisesse dar um cálculo aproximado, você faria. Saberia quanto era a raiz de 5 aproximada e multiplicaria por 32, que dava seu resultado, mas poderia deixar assim. Esse é um dos exemplos, tá certo?
Então vamos levar em consideração o seguinte. O Teorema de Pitágoras, como a gente viu anteriormente, a gente consegue ter em várias situações do dia a dia. Se a gente quisesse calcular um dos lados desse quadro mesmo, só precisaria saber a base ou a diagonal, ou se a gente quiser saber a diagonal, a gente pegava um lado e o outro calcularia normalmente com o Teorema de Pitágoras. A gente tem uns casos interessantes, Teorema de Pitágoras, é quando a gente tem uma situação de pegar um triângulo retângulo que tenha seus lados mágicos, que a gente fala. Como assim, professor, lados mágicos? Um exemplo, um triângulo que tenha 3 centímetros de lado e 4 centímetros de lado. Ele vai ter 5 centímetros aqui de hipotenusa. É o triângulo mágico. Por quê? Um exemplo, se a gente não soubesse qual era a hipotenusa. Hipotenusa A ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado 16. A ao quadrado vai ser 25. Tá ao quadrado passa em forma de raiz. Raiz de 25 é 5. Tá vendo? Isso é chamado triângulo mágico. Quando a gente vê certa situação desse jeito, não precisa nem fazer as contas, nem fazer os cálculos. Se não fosse 3, mas se fosse 40. Um exemplo, se aqui fosse 50 e aqui 40. Esse lado só poderia ser 30, tá certo? E assim vai por diante. Se fosse 300 e 400, esse lado seria 500. É bastante interessante essa parte do triângulo mágico. Poucos têm conhecimento, tá certo? A gente tem outro triângulo mágico também. Só que esse é um pouco mais difícil. É aquele que tem 10, 6 e 8. Ou 60, 80 e 100, tanto faz. Sempre vai dar o mesmo resultado, tá bem? Eu tenho essas dicas, vou passar para vocês depois o link das videoaulas anteriores. Tem umas situações um pouco difíceis de ser resolvidas aí na atividade de vocês, mas eu tenho certeza que com o esforço de cada um, vocês vão conseguir resolver a atividade com facilidade, certo?